Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Operação Tempestade Galáctica, o segundo Epic Collection da Panini aqui no Brasil. Eu já tinha feito o review do primeiro, né, que tinha sido o do Quarteto Fantástico, perdidos aí no fluxo do tempo, e agora a gente tem o novo volume dessa nova coleção, uma coleção bastante interessante que a Panini vem trazendo aí. O Epic Collection é aquele formato onde as capas são cartão, a quantidade de páginas gira ali em torno de 400 páginas, reunindo mais ou menos 20 edições originais americanas, e traz quase que sempre uma fase completa, uma saga completa, como é o caso aqui de Operação Tempestade Galáctica, né? Um quadrinho que, por ter esse volume de páginas, o preço de capa custa R$ 154. Preço esse de capa que tá ali parecido com o da edição do Quarteto Fantástico, R$ 159 foi essa daqui. Sobre isso eu queria falar que é importante a gente analisar que, beleza, são 20 edições, mas não é barato, tá? É um formato muito bacana, mas não é barato, R$ 150 é um valor considerável. E eu quero agradecer ao meu amigo Augusto por ter me emprestado esse quadrinho para que eu lesse. É um quadrinho que eu não ia conseguir comprar agora, ele já tinha comprado, recebeu e cedeu gentilmente para eu fazer esse vídeo aqui no canal e dividir com vocês, né, essas primeiras impressões. Isso posto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar esse quadrinho na Amazon agora ou quando entrar em promoção, quando você for assistir esse vídeo. Ajuda bastante aqui no canal porque a gente ganha uma comissãozinha e proporciona a aquisição de outros quadrinhos de banca e de outras editoras para a gente poder continuar falando sobre gibi aqui. Sobre a Operação Tempestade Galáctica, nessa HQ a gente tem principalmente os títulos dos Vingadores, né? E começa na Vingadores, na verdade começa na Capitão América, mas passa pelos Vingadores e Vingadores da Costa Oeste. No caso de Vingadores, os Vingadores vai ser na edição 345, então, só para te situar, a saga dos Vingadores, ela se passa ali na edição 255. Então são mais de 60, 70 edições adiante, quase 100 edições lá na frente, né? Ainda tem um hiato bem grande entre o que está saindo aqui e o que vai sair nesse Epic. Vingadores, Thor, Capitão América, Magnum, Quasar, Homem de Ferro e os Vingadores da Costa Oeste. Essas são as revistas mensais que compõem essa mega saga, 19 páginas, 19 partes, cada uma delas com um adendo, um avanço nessa saga que começa com o Rick Jones. O Rick Jones é o coadjuvante oficial da Marvel, né? Ele já esteve ali junto com o Capitão América, com o Capitão Marvel e com o Hulk. Ele estava lá justamente com o Hulk nesse período e a história começa com ele tendo alguns sonhos premonitórios, onde faz com que ele entre em contato com o Capitão América e os dois comecem a investigar uma situação e ali já são atacados por agentes do Império Shi'ar. No caso, os agentes do Império Shi'ar é aquele robô, né? O War Max parece, que ele já tinha aparecido lá na saga da Fênix Negra, enfrentando aí os X-Men. É um robô grande, verde, que tem um robozinho menor que comanda ele nas costas. Esse primeiro ataque faz com que os Vingadores sejam acionados e partam para tentar entender o que está acontecendo. E à medida que o Capitão América vai avançando nessa investigação e o Rick Jones foi sequestrado pelos Shi'ar, a gente percebe que algo muito maior está ocorrendo, e aí outra equipe de Vingadores é acionada, que é os Vingadores da Costa Oeste. Então, com essa mobilização, eles partem para o espaço e percebem que está tendo um conflito entre duas dos principais impérios, né? O Império Shi'ar e o Império Kree. E eles estão utilizando um portal próximo do nosso Sol. Esse portal provoca erupções solares e está começando a ameaçar a vida na Terra. Então os Vingadores precisam intervir para que essa movimentação
cesse e para que a guerra não acabe colocando ali a terra em perigo. E aí a coisa vai escalonando para um patamar muito maior do que eles imaginavam. Todo quadrinho tem uma mensagem, né? Uma mensagem, às vezes, política, às vezes histórica por trás. Eu acho que a mensagem por trás de Operação Tempestade Galáctica é justamente uma mensagem anti-guerra, né? Quando a gente vê dois grandes impérios entrando em conflito e a Terra no meio, você lembra de diversos conflitos que aconteceram na história da humanidade, onde grandes potências travam ali seus interesses e algum país menor acaba sendo vítima desse conflito, acaba entrando por uma questão geográfica, por uma questão diplomática, sendo envolvido em um conflito que às vezes ele não tem nem como resolver e nem como escapar. E essa mensagem às vezes pode ser confundida com o período que a história foi produzida. No caso da Operação Tempestade Galáctica, mais ou menos ali no início da guerra dos Estados Unidos com o Iraque, né? E os Estados Unidos têm muitos episódios onde eles se envolveram em guerra com países menores para, de alguma maneira, defender um interesse econômico, geopolítico deles em alguma região do planeta. Foi assim no Afeganistão, foi assim no Iraque, foi assim no Vietnã. Então não dá para ler esse quadrinho sem pensar também nesse background ideológico americano que com certeza está presente ali no subconsciente dos escritores, dos roteiristas. Esse é um quadrinho de Vingadores que eu diria que vale muito a pena para entender um pouco mais da importância dessa equipe dentro do universo Marvel, né? Muita gente fala que Vingadores só ganhou relevância recentemente com a fase do Jonathan Hickman e com a fase do Brian Michael Bendis, e que foi o cinema, o MCU, que alavancou os personagens, mas Operação Tempestade Galáctica é lá de 1992 e já mostrava essa equipe sendo uma das principais players do universo, né? Quando eles se colocam entre duas raças superpoderosas para intermediar algum tipo de paz e impedir que a Terra seja tragada para uma guerra nessas proporções, eles demonstram que são realmente uma força considerável. Se você curtiu um quadrinho mais recente, que é A Aniquilação, essa aqui vai meio que na mesma vibe. Todos os grandes personagens ali do lado cósmico da Marvel, o Quasar, a Guarda Imperial Shi'ar, os Krees. Eu senti falta aqui apenas de um envolvimento ali do Galactus, de um envolvimento do Surfista Prateado, mas fora isso, a gente vai ver muito dessa grande galeria e principalmente a Inteligência Suprema sendo ali o grande antagonista, né? Aquela persona por trás dos jogadores, o figurão que movimenta as peças nos bastidores. As equipes de Vingadores, ela tem aqui um elenco bem diversificado: Cersei, Homem de Ferro, Gigante, Crystalis, Hércules, são duas equipes. O Capitão América lidera uma, a Capitã não, acho que aquela tá como Photon, né? A Monica Rambeau lidera outra equipe. A gente vai ter o Magno, a gente tem o Thor, que não era o Odinson, era o Masterson, né? Que estava vivendo no corpo, na identidade do Thor nesse momento. O Visão Branco. O Magno tinha uma paixão pela Feiticeira Escarlate, mas ele respeitava o casamento dela pelo Visão. Visão que estava cada vez mais inteligência artificial, cada vez mais robótico. Acho que tem bons momentos nessa saga. É uma saga de proporções gigantescas, né? A gente vê personagens como o Agente Americano, a Arpia, até o Falcão, que depois viria a se tornar agora o Capitão América, né? O Sam Wilson. E se pergunta o que esses caras podem fazer em uma guerra com seres tão poderosos. Mas cada um tem ali o seu momento de brilhar. E dão pra gente uma sensação realmente de que a trama tá
acontecendo em diversas direções, em diversos momentos ao mesmo tempo. De extra, essa edição tem aqui um artigo intitulado Orquestrando o Caos, como bolamos a operação Tempestade Galáctica. É uma espécie de entrevista, uma espécie de guia escrito aí pelos editores da época, falando sobre como essa mega saga foi arquitetada para reunir, né, todos esses títulos, embora seja uma história bastante dinâmica, bastante versátil e tenha muita ação, né? É uma guerra, é uma saga que, se você for olhar na frieza dos fatos, se os Vingadores conseguissem articular uma conversa entre os Chris e os Shi'ar, poderia ter durado apenas 4 edições, mas para a coisa ganhar corpo, para a coisa ter emoção, foram necessárias 19 edições e uma participação interessante de personagens como Homem de Ferro e Capitão América, que estavam no momento bastante conturbado da relação deles. Então, assim, é muita coisa acontecendo nessas 19 edições, não é uma leitura mais maçante, não é uma leitura cansativa, muito pelo contrário, é uma leitura divertida para quem gosta de quadrinhos de super-heróis. Então é isso. Esse foi o Poptopia de hoje. Nós falamos sobre a Operação Tempestade Galáctica, o segundo Epic Collection da Panini, versão brasileira, né? Seguindo aí exatamente o padrão americano de lançar fases aí completinhas nesse formato de capa cartão. Eu tô gostando bastante desse formato, acho que tem um bom custo-benefício. Esse é o momento onde eu te convido a comentar se você está curtindo esse formato Epic Collection, se você gostaria de ver algum Epic Collection de um personagem específico chegando aqui. Eu não vejo a hora de termos um Epic Collection do Wolverine, tem muita coisa boa nessa coleção para sair ainda. E já tem um dos novos mutantes anunciados, né, para os próximos meses aí. Então, material é o que não falta. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima, boas leituras!